Se você sente que está aí, né, emocionalmente cansada, talvez sem clareza, sem vontade, ou vivendo até mesmo no automático, esse vídeo de hoje, ele pode trazer uma virada aí muito importante aí na sua vida, tá? Uma virada de chave mesmo, e pode ser uma viradinha aí bem profunda, tá? Então hoje nós vamos falar sobre sinais de desconexão emocional. E talvez você esteja, né, aí passando por isso, sofrendo, não porque a sua vida deu errado, mas porque você foi se afastando, né, de si mesma, e assim, você já não consegue mais sentir, compreender, né, lembrar de quem é você de verdade. E o mais assustador nisso tudo é que muitas mulheres, elas estão assim, sabe, emocionalmente desconectadas, e só que sem perceber. É isso que mais assusta, sabe? Elas não estão ali conscientes disso, dessa desconexão. Então, se você é nova por aqui, eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa, e aqui é um cantinho, é a nossa jornada estelar, e aqui nós falamos muito sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, só que de uma forma mais viva, de uma forma que a espiritualidade aqui, ela é livre. A gente fala muito sobre regulação emocional também e o despertar da consciência. E aqui eu trago caminhos para que você consiga voltar para si mesma, tá? Então, o que que acontece, né? Por que que muitas, né, mulheres hoje, elas não estão somente cansadas? Elas estão, na verdade, emocionalmente desconectadas, né, de si mesmas. E isso muda tudo, porque tem muitas pessoas que confundem, né? Elas vão achando que isso é um cansaço, uma exaustão, mas na verdade é uma desconexão gigantesca. Então, por que que tudo isso muda? Quando elas entendem, elas descobrem que existe essa desconexão. Porque aí você muda a energia, você muda os seus relacionamentos, a forma de você se relacionar, a tua autoestima, ela melhora demais. A sua vida, né, amorosa, ela acaba sendo transformada para muito melhor e você, inclusive, você muda aí a sua forma de viver, tá? Então, talvez a pergunta de hoje, uma pergunta importante para esse momento, que talvez muitas pessoas se questionam, se perguntam, se façam, né? Como que uma mulher ela chega nesse ponto de desconexão? E assim, é, ninguém acorda assim do nada, sabe, pensando, nossa, eu estou desconectada de mim, sabe? Porque isso vai acontecendo aos pouquinhos. Isso vai acontecendo assim de uma forma lenta. Então, assim, você começa vivendo para agradar, depois você começa num modo de sobrevivência emocional, sabe? Tem muitas pessoas que elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Depois também o que pode acontecer é você ignorar o que você sente, os seus sentimentos, porque o corpo ele tá ali se comunicando, ele tá falando, mas será que você está ouvindo? E depois você para de se ouvir, sabe? O que de repente aquilo era importante para você, os seus sonhos, sabe? Aquilo que você acreditava, aquilo que te movia, parece que não existe mais, entende? E aí tudo passa, né, a funcionar de uma forma automática, ali no automático, um modo de sobrevivência. E aí, quando você percebe, você já não sabe mais do que você gosta, do que você sente, o que que você quer da sua vida, da sua própria vida, ou até, né, aquela pessoa que você se tornou. Parece que você foi roubada, né, de si mesma, porque você não está conectada ali, você não está alinhada, entende? Então, hoje, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar três sinais muito fortes, né?
e assim, de uma forma de que são sinais que emocionalmente eles mostram o quanto que você está desconectada de si. E talvez você se identifique, né, profundamente com esses sinais. Então vamos lá? O primeiro sinal, tá? É a questão de você estar vivendo no automático mesmo. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso? Por exemplo, você tá ali, você acorda, você cumpre ali as suas tarefas, tudo aquilo que você tem que fazer, você resolve problemas, faz ali o que precisa ser feito, mas dá uma sensação de que você não está, na sua própria vida, sabe? Dá a impressão que você não está, no presente, no momento presente. É como é uma sensação de sobrevivência. Você acorda, faz o que tem que fazer, mas você, sabe, não tem aquela coisa do prazer, aquela coisa de você da vida ser um pouco ali mais colorida, das coisas fazerem sentido, sabe? É diferente. E, e aí você fica nesse modo sobrevivência, né? Emocionalmente falando, tá? E uma coisa muito forte que é importante a gente lembrar é que muitas mulheres elas estão confundindo produtividade com presença. São coisas diferentes, tá? Não é a mesma coisa. Então você pode estar funcionando e mesmo assim você estar desconectada emocionalmente, tá? Você está ali produzindo. Quem olha de fora parece que está tudo bem, mas aqui, ó, no seu interior você está ali desconectado e você não está bem. Você sorri, mas você está cansada. Você conversa com pessoas, mas você não consegue se sentir uma pessoa inteira, sabe? Você até sai, só que você não está sentindo prazer naquelas coisas, sabe? Genuínas, naquelas coisas gostosas. E aí, aos poucos, você começa realmente a perder, né? Parece que ele começa a perder a cor mesmo, uma cor emocional. E aí, espiritualmente, isso acontece quando a mulher ela entra num estado de sobrevivência, mas de uma forma contínua. Então, o corpo continua, a mente continua, mas a alma ela começa a se afastar. Aí surge uma sensação. Por exemplo, parece que eu não estou mais vivendo de verdade. Eu não sei se você que está aí, se você está se identificando, se você está se reconhecendo, né? Se está fazendo sentido para você, escreve aqui nos comentários para que a gente saiba, né, que você está passando por isso, para que outras mulheres possam também entender que elas não estão sozinhas, que existem outras pessoas também passando nessa mesma situação, enfrentando, né, esse desafio. E aí, o sinal 2, número 2, você não sabe mais o que você sente. E esse é um dos sinais, talvez que seja, acho que é o mais profundo, ou um dos mais profundos. Porque chega num momento em que a mulher, ela sente tanto, mais tanto, por tanto tempo, que aí ela começa a ficar num estado de, é como se ela estivesse anestesiada emocionalmente. Então, quando alguém te pergunta, o que que você quer? Ou então, o que você está sentindo? Ou o que você sente? Ou então, alguém pode te perguntar, né? O que que faria você feliz agora? Agora, o que que te faria feliz? E aí, você simplesmente trava. Você não consegue responder a pergunta, você não sabe dizer qual que é a resposta. Por quê? Porque você passou anos se adaptando, entende? Foram muitos anos ali, você se deixando de lado para poder atender todo mundo, sabe?
Você foi se abandonando, foi se anulando. Também tem aquela questão do tentar agradar. Então, sempre a opinião do outro foi importante ou era importante. E aí, só que você não se ouvia, mas o que que era importante para você? Você não tem que atender às expectativas do outro, mas o que que é importante para você? Entende? Vem a questão também de priorizar as outras pessoas, aí você vai se deixando lá naquela lista de prioridades em último lugar, entende? E aí você vai se afastando. É como se você fosse retirada do seu caminho, da sua rota, entende? Então, você vai se afastando da sua verdade emocional. E aí, psicologicamente, isso vai gerando uma desconexão interna, espiritualmente, isso enfraquece profundamente a sua energia feminina, entende? E isso começa a afetar também o corpo energético. E aí vai existindo essa desconexão emocional. Então, alguns chakras, eles começam a entrar em desalinhamento, entende? E aí eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, deixa eu só pegar aqui uma caneta. Eu não sei se você que está aí, você entende de chakras, né, dos pontos energéticos que a gente tem aqui no nosso corpo. Mas, por exemplo, esse daqui, simbolizado, representado pela cor verde, pode ser rosa também, tá? É o nosso chakra cardíaco. Ele fica pertinho ali do nosso coração, né? Então, fica bem aqui no centro do peito. Existe também, são vários chakras, são 7, mas assim, conforme a gente vai se desconectando, os mais afetados é o cardíaco, o laríngeo, o da garganta aqui, e o plexo solar, que é próximo ao umbigo, tá? Tem muitas pessoas que também conhecem esse chakra como chakra umbilical. Então, por exemplo, o chakra cardíaco, ele começa a enfraquecer quando você passa tempo demais se machucando, entende? Se machucando emocionalmente falando. E aí você começa a sentir vazio, você começa a sentir carência, sabe? Dificuldade imensa de receber amor, uma sensação constante de rejeição, entende? Então vai afetando bastante aqui, ó, esse chakra, chakra cardíaco. E o que que acontece com o chakra da comunicação, com o da garganta, o laríngeo? Você começa a engolir muitas emoções, muitos desaforos. Você começa, sabe, a reprimir ali as suas emoções, a silenciar as suas próprias dores, a evitar conflitos. E aí você vai perdendo a sua voz emocional, a questão de você se posicionar, entende? Tudo isso tem a ver com a comunicação, tá? Então, chakra laríngeo, aqui na cor azul clara. E aí, o que que acontece com o chakra próximo ao umbigo, o plexo solar? Esse chakra, ele está muito ligado aqui com a sua força pessoal, com a criatividade, sabe? Com a ação. E aí também começa a ficar fraquinho, começa a ficar sem brilho. E aí você começa a duvidar de si mesma. Você começa a perder clareza das coisas, sabe? Perder a direção. Sente, né, muita dificuldade de sustentar os seus próprios limites. Então, olha só a bagunça que fica, ó, um verdadeiro desalinhamento energético. E quando um chakra não está bem, automaticamente ele já vai desalinhando os outros. Agora, imagina se é um ou mais que não tá legal, entende? Aí fica pior ainda, né? Então, talvez agora seja um momento que vai começar a fazer sentido para você que está aí, tá? Porque o que nós estamos trazendo aqui hoje não é uma questão somente emocional, tá? Mas
a gente fala também da questão energética, o quanto que isso é importante para o seu corpo, né? Porque o seu corpo ele sente muito, ele capta tudo isso. E aí, sabe de uma coisa muito importante que eu sempre falo, sempre incentivo, sempre ensino? A natureza, ela ajuda demais essa reconexão. Ela ajuda muito, ela nos ensina, sabe, muita coisa. E existem, assim, sabe, lugares, energias e experiências que ajudam demais a gente a voltar para o nosso próprio eixo, sabe? A gente ter esse centramento. E aí, eu tenho sentido muito, sabe, a necessidade, de preparar algo especial, pensando nisso, pensando numa questão realmente de colocar o meu servir, né? Vejo muitas mulheres passando por isso. Isso é algo realmente, é uma dor, né? Nossa coletiva. O quanto que a gente vem sofrendo, porque pra gente se perder, pra gente se afastar, é assim, ó, tá? E às vezes a gente consegue voltar rapidinho, mas tem pessoas que têm mais dificuldade, e às vezes fica realmente ali anos, anos e anos e anos, afastada. E assim, não adianta só você ficar pensando positivo, sabe? Racionalizando. A gente precisa, digamos que de mais ferramentas. A gente precisa, às vezes, realmente de alguém. Alguém que pega ali na nossa mãozinha, sabe? Ó, vamos, vem por aqui que eu vou te mostrar o caminho. Isso aqui vai dar, sabe, super certo. Então, venha, né? Então, existe um caminho para isso, que daqui a pouquinho eu vou falar para você, tá? Então, nós vamos agora para o sinal número 3, que é a questão de você se sentir exausta, sabe? O tempo todo. E assim, não é um cansaço físico apenas, é um cansaço emocional. É como se tivesse tanto peso aqui dentro, sabe? Mais um peso que você chega até a te sufocar. Você fica, sabe, assim, muito densa, entende? É como se a tua energia ela estivesse sendo também drenada o tempo inteiro. É como se você imagina assim a tua imagem e você começa a meio que assumir, você fica ali meia nebulosa, aí você vai, parece que perdendo a força, é mais ou menos isso, sabe? E aí, quando acontece isso, da mulher ficar desconectada de si mesma, ela começa a gastar muita energia, né? Uma energia assim, até demais, né? Porque ela vai tentando sustentar algumas versões dela mesma. Então, por exemplo, versões fortes, versões agradáveis, versões controladas, versões que não incomodam ninguém. Isso esgota, isso acaba, né, com qualquer um, tá? E o que é mais triste nisso tudo é que muita gente acredita que isso é normal, né? Passa a até realmente acreditar que é normal viver uma vida ali, sabe, cansada todos os dias, exausta. Parece que é normal você não sentir mais entusiasmo pelas coisas, entende? E você começa a achar que é normal sobreviver dessa forma emocionalmente, entende? Mas não é. Então, assim, você não nasceu para viver emocionalmente desligada de si mesma. Você não nasceu para ficar num estado de sobrevivência. Você nasceu para sentir presença, sabe? Para você se conectar ali com a sua verdade, estar conectada sempre, sentir essa conexão, sabe? É, você ter ali uma vida com sentido, com propósito, sentir a vida realmente pulsando, sabe, em você, você ter prazer em viver, encontrar uma pessoa super bacana, sabe? Ter ali um parceiro, uma parceira para a vida. É, a gente tem que pensar o quanto que a gente pode,
sabe? Realizar sonhos, trazer, sabe, esse colorido para nossa vida. Então, a gente não pode achar que esse modo sobrevivência é algo normal, porque não é, entende? E talvez você que está aí me ouvindo, assistindo esse vídeo, você esteja agora percebendo, né, que você foi ali se afastando aos poucos, realmente, de si mesma. E então, assim, agora eu chegou o momento, né, de eu falar para você que está aí, o que eu estou preparando. Eu decidi criar, né, para esse mês mesmo de maio, algo muito especial. Então, assim, eu tinha até te comentado no vídeo anterior que a data seria no dia 17 de maio, que é um domingo. Mas eu resolvi mudar. Eu vou fazer no dia 22 de maio, que é uma sexta-feira à noite. A gente vai fazer um encontro, né, online, tá? E aí vai ser uma oportunidade para que você tenha uma experiência, sabe, profunda com si mesma. Então, a gente vai trazer uma experiência online. Nós vamos fazer no ao vivo, na plataforma do Zoom. E ali você vai conseguir voltar para o seu próprio eixo. Você vai conseguir dar uma reorganizada aí na sua energia. Você vai conseguir sair do seu, sabe, do automático ali, para que você consiga, né, voltar ali para si mesma, tá? Então, essa experiência, ela vai trabalhar de uma forma bem profunda, porque a gente vai fazer ali uma reconexão emocional, alinhamento energético, tá? Você vai ali se sentir na presença, vai sentir um acolhimento, sabe? Uma conexão com a energia da natureza. E nós vamos trabalhar com o arquétipo da cachoeira. E esse arquétipo, ele é muito, 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 muito especial, porque a água, né, a cachoeira em si, ela purifica, ela limpa, ela traz movimentos. Então, para você que está aí, né, se sentindo bloqueada, sabe, com a vida travada, parece que as coisas não estão andando para frente. Dá uma abertura de caminhos assim espetacular, porque a água ela desbloqueia, tá? Então ela limpa, ela purifica, ela traz os movimentos ali. Então se tinha algo parado, vai ser ali movimentado, ela desbloqueia e ela devolve o fluxo, sabe? O fluxo ali energético, né? Porque se tinha ali energias paradas, sabe, acumuladas, vai dar uma desobstruída, sabe, energeticamente falando, e você vai se sentir outra pessoa. Então, isso a gente vai fazer ao vivo, tá? É um encontro comigo, um encontro marcadinho. Então, marca aí na sua agenda, dia 22 de maio, 22, que é uma sexta-feira no período da noite. E aí, entre hoje e amanhã, eu vou liberar um vídeo explicando direitinho como é que vai funcionar esse encontro, tá? Então, fica antenada, porque eu vou colocar aqui na descrição o link desse vídeo, eu vou deixar para você que tá aí, para você assistir, e assim você vai entender com mais riqueza, sabe, de detalhes, como que isso vai acontecer, tá bom? Então, não esquece, hein? Guarda aí na sua agenda, dia 22 de maio. E eu quero muito, muito, muito que você que está aí viva essa experiência, tá? Junto comigo. Eu passo ali vários comandos, então você vai sentir realmente esse desbloqueio, essa abertura de caminhos. Então, se esse vídeo de hoje falou com você, escreve aqui nos comentários. Eu estou voltando para mim. Quando você escreve, escrever tem muita força. Então você está assumindo ali um compromisso com si mesma. Então eu vou repetir, ó. Eu estou voltando para mim, tá? Então escreve, assuma esse compromisso realmente com si mesma e não esqueça, você não está sozinha, tá? Existe sim, aqui é um espaço de acolhimento e aqui a nossa jornada estelar, ela está apenas só começando. Então fica aí de olho, assista
os episódios anteriores, tem muito conteúdo legal. E também fica aí de olho nos próximos episódios, tá certo? Então, eu te vejo, tá? Coloca a mãozinha aqui. Você não está sozinha. Não esquece que eu vou deixar aqui na descrição, tá? O vídeo falando sobre esse encontro. E a gente se vê por aqui. Até mais. Tchau, tchau.